Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião. É possível encontrar influências das religiões afro-brasileiras na Igreja Universal do Reino de Deus? Quais seriam estas influências e como elas se dão? Eu recebo aqui na TV Horizonte o cientista da religião e professor da PUC Minas, Célio de Pádua Garcia. Seja bem-vindo, Frei Célio. Um prazer recebê-lo aqui para falar sobre a pesquisa do seu doutorado. Muito obrigado, Flávio. Frei Célio, essa sua pesquisa sobre o sincretismo afro-brasileiro na Igreja Universal do Reino de Deus dá muito o que falar, né? Vamos começar explicando para o telespectador do que nós estamos falando quando mencionamos a palavra, o termo sincretismo religioso. Flávio, a palavra sincretismo, ela tem uma origem profundamente diversa, né? Quando eu faço uma leitura do sincretismo, eu faço uma leitura do sincretismo a partir de uma visão positiva, que assim, todo e qualquer grupo e experiência religiosa, ele vive uma experiência sincrética, porque ele se apropria de outras experiências que são anteriores a ele, né, e vai dando um ressignificado. A palavra em si, ela tem uma origem que nós podemos até trabalhar sobre o hibridismo, mas assim, eu faço uma leitura do sincretismo como uma coisa que é inerente a toda e qualquer experiência religiosa, cultural, e até mesmo política também, que nós vamos, no decorrer do tempo, nós vamos vendo que a religião ela vai se apropriando mais dessa experiência, ou dessa palavra, ou das expressões do sincretismo, ou sincrético, e assim por diante. Agora, então, como que isso se manifesta especificamente na Igreja Universal do Reino de Deus, que foi o objeto da sua pesquisa? A Igreja Universal do Reino de Deus, ela vem a partir do movimento protestante, que nós vamos tendo outras vertentes, assim. Ela nasce a partir do movimento neopentecostal, né? Antes nós tínhamos o movimento neopentecostal e a Igreja Universal, ela parte... o Edir Macedo, que é o fundador da igreja, ele é pentecostal, primeiramente, depois ele faz parte desse novo grupo do movimento neopentecostal. E aí ele vai, é claro que ele também é o exemplo claro da experiência sincrética. Por quê? Porque ele era católico, posteriormente ele foi da Umbanda e depois ele entra no movimento pentecostal e depois no movimento neopentecostal. Então ele é o retrato dessa experiência sincrética. Alguém que fez um caminho religioso passando por várias experiências religiosas distintas. Sim. E ele, quando o Edir Macedo, ele funda a Igreja Universal, que primeiramente não era universal, era uma igreja anterior que se pregava nas praças e tudo mais, que era uma prática do movimento pentecostal, né? Depois ele aluga um prédio, na verdade era uma funerária no Rio de Janeiro, desativado, e a partir daí ele funda esse novo grupo religioso, né? E o discurso dele é muito específico, é muito direcionado a uma parcela da população na cidade do Rio de Janeiro. E ele vai tendo uma acessão. Eu corro o risco de estar equivocado, mas assim, ele tem uma assessoria enorme para a organização e a estruturação da Igreja Universal do Reino de Deus. Esclarecendo algumas coisas, você distinguiu, né? Era pentecostal, depois neopentecostal. Qual que é o limite aí, né? Qual é a caracterização de pentecostal e neopentecostal? No primeiro momento, o movimento pentecostal, ele vem com algumas características, o dom de língua, o dom de cura, o se pregar livremente a partir, assim, você não tem uma preocupação teológica de fato, né? Você tem uma livre interpretação da palavra de Deus. E o movimento neopentecostal, ele tem, né, isso também, mas o Edir Macedo ele vai agregando outras coisas e outros valores a ele também. Uma das coisas que é uma característica do movimento neopentecostal é a teologia da prosperidade, né? É o toma lá da cá, eu dou com uma mão, mas eu recebo com a outra também, né? E não é só isso a teologia da prosperidade, mas assim, em poucas palavras, nós poderíamos exemplificar dessa forma. Sei. Ainda sobre a teologia da prosperidade,
que modo a Igreja Universal se apropriou desse discurso? Olha, a Igreja Universal ela vai se apropriando do discurso da teoria da prosperidade na medida em que ela também, aí isso nós vamos vendo que ela tem aí começa a aparecer a experiência sincrética dela. Eu dou, né, pago o meu dízimo, minhas ofertas, né, mas eu também quero algo em troca, né? Eu faço um desafio com Deus assim, eu dou isso, mas eu quero isso em troca. Então, assim, eu dou R$ 100, R$ 200 e assim por diante, mas eu também quero algo muito maior, né? Então, assim, me faço um desafio, né, para a minha fidelidade para com Deus. E o objetivo é algo como a salvação da alma ou objetivos menos abstratos? A salvação da alma, eu acho que é meio complicado a gente colocar isso no movimento neopentecostal, porque assim, É uma provocação, não é nenhuma pergunta, né? porque é justamente isso que eu quero trabalhar posteriormente em outros trabalhos, né? Porque eu vejo que, além de se apropriar, né, do imaginário religioso brasileiro ou das religiões de matrizes africanas, das experiências das experiências também da religiosidade popular, a Igreja Universal e o movimento neopentecostal, ele tem uma outra experiência de transcendência e de imanência. É isso que tem me incomodado como pesquisador durante os últimos tempos, né? Pós-defesa de doutorado. Sim. Isso Então, tem... você pesquisou sobre o sincretismo afro-brasileiro na Igreja Universal do Reino de Deus. Por que especificamente a Igreja Universal do Reino de Deus foi a sua escolha? Na minha dissertação de mestrado, eu trabalho sobre o sincretismo religioso entre a Igreja Católica e as religiões de matrizes africanas, ou o inverso também, né? E logo quando eu terminei, eu demorei muito tempo para ir para o doutorado, eu comecei a me indagar a partir de alguns programas televisivos da Igreja Universal, porque eu via muitas coisas que aconteciam nas religiões de matrizes africanas presentes dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, que nós chamamos de pontos de contato, né, entre o imaginário religioso popular brasileiro e a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, isso foi crescendo, né, nas minhas procuras, nas minhas indagações. Eu falei assim, não, eu acho que é por aí, que eu devo ir. E eu encontrei respostas, né, a partir das minhas pesquisas. E a Igreja Universal do Reino de Deus, ela é uma experiência cada vez mais e que cresce não somente dentro dela, mas dentro do movimento neopentecostal. Hoje nós podemos ver alguns canais como o YouTube, se nós colocamos desinteressadamente para pesquisar, nós vamos ver que cada vez mais cresce dentro do movimento neopentecostal esse ponto de contato entre as religiões de matrizes africanas, entre a religiosidade popular brasileira e o movimento neopentecostal. Vamos deixar para aprofundar no segundo bloco, mas começando a falar sobre então esse assunto especificamente, né? Quais são esses pontos de contato? Como que eles aparecem? Olha, primeira coisa que nós podemos ver é o seguinte: dentro das religiões de matrizes africanas, nós vamos ter o descarrego, a arruda, o sal grosso, todos esses símbolos ou esses sacramentais, que nós podemos dizer assim, eles estão presentes também dentro dentro do movimento neopentecostal, mas de modo muito específico dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Na terça-feira à noite, na noite do descarrego, se nós formos num terreiro de Umbanda, numa sexta-feira, nós vamos ver que os filhos de santo ou das entidades, eles vão estar de branco, geralmente descalços, e isso nós podemos fazer esse ponto de contato dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Os pastores vão estar de branco também, os obreiros e as obreiras vão estar de branco, algumas vezes descalço também.
Mas não na sexta-feira, na terça-feira. Na terça-feira, né? Sim. Porque a Igreja Universal ela tem uma organização da semana, né, que segue um pouco a lógica que se tem dentro das religiões de matrizes africanas. Tal dia, dia de tal orixá, tal dia, dia de tal orixá, e assim por diante. Né? Isso na religião de matriz africana, e eles É, vão fazendo a sua agenda. e eles vão fazendo a sua releitura dessa agenda ou do calendário, né, das religiões de matrizes africanas. Eles vão transformando isso também na própria experiência deles no culto, né, nas celebrações durante a semana. Excelente. Daqui a pouco, então, você explica mais para a gente. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já falando sobre sincretismo afro-brasileiro e evangélico aqui no Religar e Conhecimento e Religião. Até já. Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o cientista da religião e professor da PUC Minas, Frei Célio de Pádua Garcia. Frei Célio, ao mesmo tempo que a Universal, como você disse, ela se apropriou sincreticamente de alguns termos, práticas, ressignificando, como você disse, lá, do mundo afro-brasileiro, do mundo religioso afro-brasileiro, no discurso também aparece algo como um combate a esta prática religiosa. Como que você conjuga na sua pesquisa esse duplo movimento de apropriação, ressignificação e, por outro lado, combate? Na minha tese, Flávio, eu trabalho com um filósofo francês chamado Michel Foucault, e ele fala que nós somos seres de desejos, de desejo e também de poder. Né? A Igreja Universal do Reino de Deus, na medida em que ela vai se apropriando do imaginário religioso afro-brasileiro, ela conhece muito profundamente. Prova disso o Edir Macedo, no livro Orixás, Caboclos e Guias. Né? Ele faz uma descrição enorme das religiões de matriz africana e de uma forma, na minha avaliação, profundamente pejorativa, que não é aquilo que ele realmente coloca no seu livro, mas assim, na medida em que ele conhece de dentro, porque ele era, né, um bandista. Então, o que acontece? Ele pega por exemplo, ele pega a imagem, o imaginário de Iemanjá. Iemanjá é a deusa das águas salgadas, é a rainha do mar, ela tem uma experiência da maternidade profunda. Aí ele pega esse mito, ou essa experiência dos orixás, e ele dá um ressignificado como? Ele não nega que não exista. Ele mostra que Iemanjá existe, mas o que ela provoca nas mulheres que são, né, filhas de Iemanjá? Infertilidade, infidelidade, são conduzidas também à prostituição e assim por diante. Ele faz uma apropriação do imaginário, ele não nega que existe. Mas ele faz uma experiência que já é uma prática muito comum no Brasil de satanização das religiões de matrizes africanas. Então, ele diaboliza. E é um problema muito sério que isso é gerado também, que negro no Brasil sempre foi tratado como caso de polícia. Então, na medida em que ele vai fazendo essa apropriação, ele vai negando também a própria história de contribuição que essas religiões fizeram e fazem para o Brasil. Então, eu tenho uma preocupação muito grande quando eles fazem essa apropriação, e não só a Igreja Universal, mas também as outras igrejas neopentecostais, porque vai negando cada vez mais a identidade negra no Brasil e a identidade afro-brasileira também. Essa questão aí que você coloca da apropriação, ela é também uma estratégia de poder e de firmar uma certa identidade de um grupo? E claro, porque assim, na medida em que eles, nos seus cultos que são públicos, na televisão ou no rádio, quando a gente escuta, nós podemos observar claramente, né? Eles perguntam, geralmente quem está possesso são negros ou pardos. E nós vamos ver que assim, o IBGE nos mostra que 61% da população brasileira ela é constituída de negros e de pardos.
Então, isso é uma negação, né, na medida em que eles vão expulsando o Satanás, ou tirando, né, os orixás, ou tirando as entidades dessas pessoas, eles estão mostrando que quem tem poder de fato para tirar isso são eles. São os pastores, são os bispos da Igreja Universal. Né? E não mais outros, ou pai, ou mãe de santo, ou padres, ou assim por diante. O que pode ser acessado de dados da Igreja Universal ou pelos vídeos que são disponibilizados, seria possível traçar assim, um perfil do público que frequenta a Igreja Universal do Reino de Deus? O perfil da Igreja Universal do Reino de Deus ainda é um perfil muito popular no Brasil. Eles têm um acesso às comunidades mais ligadas ao mundo mais pobre mesmo ainda. Né? Mas não é condição assim, de falar que a Igreja Universal ela tem uma presença assim, maciça no meio pobre. Mas ela tem mudado o seu discurso, né? A sua prática sincrética também, durante esses últimos tempos, devido à ascensão de outros grupos neopentecostais que têm ocupado essa parcela. Hoje, a Universal está mais interessada, né, nós podemos dizer assim, no mercado religioso ou numa porcentagem da população, a partir da construção dos templos. Né? Não é desinteressadamente que ela constrói os seus templos, ou catedral, como eles chamam também, em lugares específicos, assim, em bairros nobres da cidade. Um exemplo claro que nós podemos dar é o templo da Igreja Universal aqui em Belo Horizonte, ser na Olegário Maciel, né, no bairro de Lourdes. Em Betim, para quem não conhece Belo Horizonte, é um bairro nobre na nobre. cidade. Na cidade de Betim, um bairro também que está em pleno crescimento e também com essas características. E quando você vai ao Templo de Salomão, não é qualquer pessoa que pode entrar no Templo de Salomão. Fiel da igreja tem os dias específicos que você pode entrar. Porque o processo hoje de direcionamento que ela faz é para a classe média alta do Brasil. Porque eles querem ter acesso a essa porcentagem da população brasileira também. E nesse caso, se mantém o discurso sincrético afro-brasileiro e evangélico? Olha, eles estão mudando, né? Esse discurso ele continua ainda presente, principalmente nas igrejas universais, onde que ficam nas periferias da cidade, ou alguns templos maiores em alguns lugares, né? Muito específico, mas na catedral, no Templo de Salomão, eles têm mudado esse discurso. No Templo de Salomão nós podemos ver claramente quais são as roupas que os pastores usam. Os pastores eles se apropriam agora do imaginário judaico, né, com as roupas que se usam nos cultos judaicos para fazerem as suas celebrações, os seus cultos no Templo de Salomão. Nas periferias, na noite do descarrego, os pastores vão estar vestidos, não no templo, mas nas igrejas, vão estar vestidos com roupas ou com as cores claras, brancas, e com algumas coisas do imaginário popular, e mais baseado nas religiões de matriz africana e na religiosidade popular católica também. Sim. Você falou da experiência do bispo Edir Macedo, fundador, principal liderança da Igreja Universal do Reino de Deus, como alguém que fez essa experiência. Isso se percebe também em outras lideranças, outros bispos, outros pastores da Igreja Universal? Esse caminho, né, passou por uma experiência, outra, e particularmente afro, e hoje está na Universal? Uma grande maioria dos pastores, nós vamos perceber isso. Mas também, alguns pastores, hoje nós vamos perceber que eles estão vindo, vários pastores têm vindo de outros grupos evangélicos também. Sim. Como é que é possível acessar esses dados? Né? A Igreja Universal, diferente de outras denominações religiosas, não costuma ser muito afeita a receber pesquisadores, liberar o acesso a arquivos.
Como pode um cientista da religião, um cientista social, alguém interessado em pesquisar a Igreja Universal, buscar dados, informações e fazer um trabalho como esse que você fez? Qual é o Olha, caminho das pedras? o caminho das pedras é você, primeira coisa, você vai ter de ligar a televisão e ver os programas da Igreja Universal, né? É a primeira oportunidade de ver É, é, o trabalho que é feito ali. é. E depois também tem no Congresso, a Biblioteca do Senado Nacional, ela tem muitas coisas que está de livre acesso, né, para que os pesquisadores possam ir e eles enviam esse material também que você solicitar, né? É, e aí nós vamos ver hoje a internet, YouTube e assim sucessivamente nós vamos tendo material que só assim que é possível a gente pesquisar sobre a Igreja Universal. As Porque publicações também, né? isso, Jornais. isso. Eles têm vários jornais também da própria Universal, né? E livros do Edir Macedo, eu li todos. E também esses livros hoje, eles acabam estando disponíveis, né? Na internet para você ler, baixar. Esse material com que eu trabalhei. Né? Porque eu estive no Templo de Salomão, em várias igrejas da Igreja Universal, mas como se eu fosse um fiel. Porque a Igreja Universal ela não abre espaço para pesquisador, diferente de outras igrejas, como Sim. você já falou. Porque eles não querem realmente abrir o seu espaço para que as pessoas façam uma leitura, né, da experiência religiosa que se vive ali. Entendo. Você apresentou de maneira muito respeitosa, agradeço muito a sua participação aqui no Religare, não é? Apresentando o tema do sincretismo, mas brevemente, assim, antes da gente encerrar, falamos de sincretismo e combate. É possível falar de sincretismo para a paz entre as religiões e para o diálogo entre as religiões? Olha, na medida em que nós vamos construindo uma experiência de respeito ao outro grupo, o sincretismo eu acho que ele é inevitável entre as religiões, entre todas as experiências, ele existe. E a gente trabalhar com essa perspectiva da paz, eu acho que ela é necessário, né? Tem um filme que eu gosto muito, que não trabalha sobre isso, mas assim chamado dos Deuses e Homens, né? Que é sobre a comunidade monástica que acaba sendo toda ela martirizada, né? Sobrando dois irmãos num terreno muçulmano. Eles fazem essa experiência de, a partir da sua vivência cristã, de diálogo com o mundo islâmico. E na medida em que nós também nos colocamos nessa perspectiva aqui no Brasil, de entrar em contato com outros grupos religiosos, é necessário que a gente valorize também esses espaços. Eu acho que a caminhada pela diversidade religiosa, ela é um grande caminho onde que nós, cristãos, protestantes, católicos, todos os segmentos das religiões de matrizes africanas, eu acho que é um espaço onde que nós deveríamos pensar realmente a realização desse espaço como uma procura comum, ou da casa comum, né, que nos cerca e onde nós moramos. Muito obrigado pela sua participação aqui. O Religare fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até lá.